Bom, nessa última parte da nossa aula, vamos ver um pouquinho mais sobre esse extravasar de vida. Nós falamos que esse extravasar de vida, ele vem do nosso espírito. E o que realmente significa a palavra louvor? Está aí na sua apostila? No dicionário, louvar significa tornar algo alto, erguer, levantar, elevar, tornar sublime, grandioso, erguer, sublimar, engrandecer, louvar, elogiar, celebrar e afamar. Ou seja, trazer fama para outra pessoa. Nós estamos falando que esse extravasar de vida que não é a nossa vida, não é a vida bios, não é a vida psirrê, não, é uma vida sobrenatural. Essa vida sobrenatural serve para elogiar a Deus, serve para celebrar o seu amor, serve para tornar ele famoso. Olha só, Isaías 43, abre aí comigo. Isaías 43, verso 19, abre aí comigo, Isaías 43, verso 19 até o verso 21. Diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Lembra que a gente está falando da percepção, da consciência do nosso espírito? Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porém águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ou seja, tem suprimento na presença de Deus, aleluia, ao povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu e você fomos criados para isso. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, abre aí comigo também. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita. Não sei se você consegue notar aqui, mas em todas essas descrições ele fala sobre santidade. Raça eleita, eleita para um propósito. Sacerdócio real, fala de sacerdócio, os santificados. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando a gente está falando sobre santidade, a gente está falando de sermos exclusivos de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra virtude aqui no grego é a palavra arete, é qualquer qualidade que evoca uma estima. O que é esse estimar? É algo que você goste, é algo que te chame a atenção. Fala de um valor intrínseco, ou seja, aquilo que é da essência da pessoa, aquilo que é próprio da pessoa. Fala de excelência moral, fala de bondade, e essa palavra também é usada para louvor. Então a gente poderia dizer para proclamar os louvores. E louvor aqui está falando da natureza. O que você vê em Deus que chama a sua atenção? Quando você olha para Deus, o que aquilo evoca dentro de você? O que aquilo chama dentro de você a sua atenção? Então, quando a gente olha para Deus, a gente olha, poxa, Ele é meu Pai. Uau, Ele é meu Senhor. Ele é meu amigo. Então, eu e você somos chamados a proclamar aquilo que nós vemos em Deus. Lembra que nós falamos que o apóstolo João, nossa primeira aula aqui, quando o apóstolo João é chamado para o céu, o que ele vê? Ele vê um que está sobre o trono. Ele vê qualidades daquele que está sobre o trono. Ele vê virtudes daquele que está sobre o trono. E quando ele vê essas virtudes, uau! Ele consegue perceber o ambiente do céu. Meu Deus! Nós fomos chamados para valorizar. Veja só o que diz John Piper, ele diz, você não pode elogiar o que você não valorizar. Ou seja, você não pode louvar a quem você não valorizar. Se você não valoriza a pessoa do seu lado, ela pode estar com a melhor roupa, ela pode ter acabado de ter feito cabelo. Você não vai elogiar, porque não há valorização. Então, a nossa vida de louvor começa pela nossa valorização. Você lembra que a palavra adoração, ela significa valorizar. Até tirado do inglês mesmo, worship,
numa tradução de um inglês bem arcaico, significa atribuir valor. Então você não consegue adorar aquilo que você não valoriza. Se você não valoriza as palavras do seu pastor, você nunca vai elogiá-lo. Se você não valoriza o seu chefe, você nunca vai elogiá-lo. Se você não valoriza o seu empregado, você nunca vai elogiá-lo, porque tudo começa na atribuição de valor. Então, louvor, gente, é algo que é direcionado a Deus e que nós expressamos a outros a respeito de Deus. Louvor pode ser aplaudir, expressar aprovação ou admiração, exaltar com palavras ou com música, engrandecer, glorificar com o intuito de atribuir valor à nossa visão de Deus. Quanto mais nós louvamos de Deus, quando nós louvamos a Deus, mais a nossa visão acerca de Deus aumenta. Por isso o louvor é tão importante na nossa vida, por isso o louvor ele é explosivo na nossa vida, porque chega aquela hora que você está passando por aquela necessidade, aquela tribulação. E aí o que acontece? Louvor vai trazendo de dentro de você a sua visão de Deus, quem Deus é. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não foi isso que Josafá experimentou naquele dia? O que eles estavam fazendo enquanto eles caminhavam? Eles tinham uma palavra de Deus. O que eles estavam fazendo? Eles estavam evocando a virtude de Deus para que a visão deles pudesse aumentar acerca de quem Deus era. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. A sua aliança dura para sempre. Ele está mandando a gente para a guerra. Ele não vai nos decepcionar. Ele não vai nos deixar sozinhos. Por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se Ele disse para a gente ir, nós vamos. E nós vamos no poder dEle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele me conforta, Ele me ajuda. Senhor, eu engrandeço o Teu nome. Teu nome é maravilhoso. Conselheiro. Senhor, obrigado pelo Teu conselho. Ele é príncipe da paz. Senhor, obrigado porque eu posso experimentar paz no meu coração. Isso vai só aumentando a visão de Deus. Quando o problema chega, você está mais perto de Deus do que do problema. A visão de Deus é maior do que o problema. Então, louvor, gente, diz respeito a quem Deus é. Diz respeito ao que Ele fez, ao que Ele tem feito e ao que Ele fará. Anota essa frase aí. A força do louvor está em dizermos a verdade com relação a Deus. A força do nosso louvor não está em cantarmos qualquer música. A força explosiva do louvor está em nós declararmos a verdade com relação a quem Deus é. A força explosiva do nosso louvor que traz resultados na nossa vida, que libera o trovão de Deus que já está sendo declarado no céu. Essa força só vem quando nós declaramos a verdade. Por isso o apóstolo João ele tinha que dizer aquilo que ele tinha visto. Por isso Jesus só falava aquilo que ele tinha ouvido. Porque a força da nossa vida está em nós declararmos a verdade. E a verdade, a palavra verdade, anota aí, a palavra verdade em grego é realidade. Quando nós estamos louvando a Deus, declarando a verdade, nós estamos abrindo a nossa visão para a realidade verdadeira da nossa vida. E a verdade e a realidade verdadeira da nossa vida não é o que esse mundo diz que nós estamos passando. A realidade verdadeira da nossa vida é o que nós ouvimos da parte de Deus. A W. Tozer diz que a essência da idolatria é o entretenimento de pensamento sobre Deus que é indigno dele. Ou seja, é entretermos os pensamentos acerca de Deus, daquilo que Ele não é, daquilo que Ele não diz que Ele é. É muitas vezes falarmos coisas baseadas na nossa experiência, uma experiência de uma decisão que a gente tomou errado, uma experiência de nós confiarmos em palavras erradas e nós tirarmos conclusões acerca de Deus com base na experiência. Isso é idolatria, é a essência da idolatria. Sabe por quê? Porque a gente está dando mais valor à palavra que nós ouvimos no mundo, uma palavra que não é verdadeira, do que a palavra que é a verdade, que é Ele. E aquilo que Ele disse na sua palavra. Então, se Ele disse que Ele é a nossa cura, Ele é Jeová Rafá, então é nisso que eu creio. Se Ele disse que Ele é a nossa justiça, é nisso que eu creio.
E o louvor, gente, algumas características, né? O louvor se distingue principalmente pela sua natureza extrovertida. Lembra que nós falamos que para falar de louvor nós estamos falando de celebração, de celebrar o amor de Deus. Olha aí, Salmo 115, verso 17 e 18, diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia, nós temos vida dentro de nós. Louvor é caracterizado pela celebração e é expresso através de música, de gritos, de aclamações, com instrumentos musicais, com danças e outras formas externas, o que distingue um pouco da intimidade. A intimidade, ela é um pouco mais calma, um pouco mais para dentro. O louvor já é mais para fora, mais extrovertido. Se nós estudarmos o Velho Testamento, principalmente os Salmos, vamos ver que o povo de Deus sempre foi muito veemente no que diz respeito às suas expressões de louvor. O nosso Deus é um Deus dinâmico. Ele merece uma festa em celebração do seu louvor. Então, 2 pontos chaves aqui para a gente terminar essa nossa terceira parte, é que não existe o meu jeito de louvar de Deus. Somente existe o jeito de Deus. Isso está explícito lá em Levítico, gente. E o livro de Levítico nos revela essa verdade. Levíticos, pega essa frase, não é um livro de regras, mas é um livro de princípios. O nome original desse livro é Ele Chamou. Então a gente vai ler o livro de Levítico, muitas vezes a gente fala, nossa, quantas regras, nossa, quanta... É Ele Chamou. O livro original significa Ele Chamou. Deus nos convida à adoração que Ele mesmo inicia. Ele mesmo conduz. O livro de Levítico só consegue ser verdadeiramente entendido nos termos do desejo de Deus de se unir com um povo aliançado com Ele. Ele é um Deus santo e esse livro comunica essa verdade. Mais importante também é que esse livro nos revela como podemos nos achegar e nos relacionar com Deus Santo. Número 2, a Bíblia nos mostra que o louvor precisa ser declarado ou manifesto. Enquanto muitas vezes na nossa vida de intimidade com Deus, a gente está ali, né, naquele pensamento, o louvor ele precisa ser manifestado. Olha só, Salmo 66, verso 8 diz: bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Salmo 34, de 1 a 3, diz: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então, gente, louvor não é um louvor até ser vocalizado ou demonstrado. Quando a gente falou sobre uma vida de louvor, lembra as 7 palavras? Todas elas demonstravam alguma coisa. Uma vida de louvor, ela precisa ser demonstrada. Para que Deus seja glorificado na nossa vida de louvor, isso precisa ser demonstrado. Lembra? Como é que eu posso demonstrar o meu louvor? Halel fala do nosso amor, da nossa vida de paixão. Yadá significa uma vida de gratidão. Barer significa uma vida que abençoa. Tehilá significa uma vida de santidade, uma vida que vive para Cristo. Zamer, uma vida de cânticos. Todá, uma vida de sacrifício. Shaver, uma vida de testemunho e glorificação. É impossível louvar a Deus de boca fechada e com o corpo paralisado. É impossível. Pela definição bíblica de louvor, é impossível uma pessoa estar louvando. Estou falando da palavra louvor. É impossível a pessoa estar louvando. É possível a pessoa estar adorando parada? Claro. Você lembra que em adoração nós temos 3 avenidas para adorar a Deus: as ações de graças, louvor e intimidade. Mas na avenida de louvor é impossível nós estarmos louvando a Deus de boca fechada ou com o corpo paralisado. O louvor não está restrito somente aos que cantam bem. Você pode dar aleluia aí, glória a Deus. Porque não é somente cantar, é viver. Nós estamos falando de uma vida de louvor. Louvor não depende dos nossos desejos ou dos nossos sentimentos. Louvor, na realidade, muda os nossos sentimentos.
Nossa mente deve se condicionar ao nosso homem interior. Filipenses capítulo 4, verso 8, está aí na tela, diz aí, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Richard Foster, no seu livro A Celebração da Disciplina, diz assim, a verdadeira pergunta é, que tipo de adoração Deus requer? É claro que Deus demanda adoração sincera, e é razoável esperar que a adoração sincera seja física, bem como intelectual. Muitas vezes nosso temperamento reservado é pouco mais do que receio do que os outros pensam de nós, ou talvez indisposição para humilharmos perante Deus e outros. É claro que as pessoas têm temperamentos diferentes, mas isso nunca deve impedir-nos de adorar com todo o nosso ser. Salmo 103, verso 1, diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Para terminar, Salmo 42, verso 5, porque estás abatida, ó minha alma. Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Então fica preparado. Fica preparado, porque o louvor flui dessa vida, é um extravasar de vida, é uma celebração de vida dentro de você. Ao ponto da sua alma, ela ser, como é que eu posso dizer, encandecida, ela possa ser, o seu espírito ateia fogo na sua alma e o seu corpo não consegue se conter. Já viu pessoas que estão no louvor ali, estão para frente, estão ao ponto de correr, é porque o espírito dela pegou fogo, tacou fogo na alma e o corpo só responde. Então deixe o seu espírito tacar fogo na sua alma e o seu corpo vai responder e vai haver celebração, espírito, alma e corpo, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.